Olá, meus amores! Vamos iniciar mais uma aula de geografia com continuação do conteúdo Divisão Internacional do Trabalho. Divisão Internacional do Trabalho, que eu já até deixei grifado para vocês aqui, ó, que também pode ser chamado de DIT, que é a abreviação de Divisão Internacional do Trabalho. O que é essa Divisão Internacional do Trabalho? É o conceito utilizado para descrever a forma pela qual se dão os diferentes processos de produção nos países e áreas econômicas. Ou seja, essa divisão internacional do trabalho, ela define como os países estão divididos. Por isso que fala divisão. É a forma como o mundo está dividido conforme o que cada país produz, o que cada país como cada país está se desenvolvendo. Então, essa divisão internacional do trabalho significa que é a forma como o mundo está dividido conforme o que cada país produz. Cada território possui uma forma específica de produção e desenvolvimento, criando divisões e hierarquias. Ou seja, com essa divisão internacional do trabalho, cria-se hierarquias e divisões. Países que são mais desenvolvidos, que comandam os outros que são subdesenvolvidos, que apenas mandam produtos, apenas enviam produtos para esses, e esses são os detentores de capitais. Então, com a divisão internacional do trabalho, cria-se divisão e hierarquia entre os países. Diferença entre um país que é mais desenvolvido e outro que não é tão desenvolvido. Nessa tabela aqui, vocês estão vendo o quê? Estão vendo sobre a DIT clássica e a nova DIT. Como vocês viram no texto que eu enviei para vocês, existe duas DIT. A clássica ou tradicional, que foi a primeira DIT que surgiu. Nessa primeira divisão internacional do trabalho que surgiu, como que estavam divididos? Os países industrializados e os países não industrializados. Essa era a divisão. Países industrializados, que produziam produtos industrializados. E o não industrializado é o que produziu matérias-primas e bens primários. Ou seja, os países industrializados eram aqueles que já tinham passado pelo processo de industrialização. O que é o processo de industrialização? É a inserção de indústrias, é a substituição da mão de obra por máquinas. Já os países não industrializados são aqueles que mandavam a matéria-prima para esses outros países. Já na nova DIT, os países são classificados como países desenvolvidos e países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Então, na DIT tradicional ou clássica, existiu apenas os países que já tinham sido industrializados e aqueles que ainda não foram industrializados. Já na nova DIT, foram incluídos os países desenvolvidos, né? Mudou a nomenclatura. E os países desenvolvidos, subdesenvolvidos e o que ainda estão em desenvolvimento. Ou seja, na DIT clássica era algo mais tradicional, envolvia só os processos econômicos. Já na nova DIT, ampliou, vê-se os países como um geral. E aqui embaixo vocês estão vendo a nova DIT, né? E a DIT tradicional. Como eu disse, na DIT tradicional, ela teve início onde? Nas grandes navegações e na colonização. Os países eram divididos naqueles que já tinham passado pelo processo de industrialização e por aqueles que ainda não tinham passado pelo processo de industrialização. Já na nova DIT, entra a divisão de países desenvolvidos, subdesenvolvidos e aqueles que ainda estão em desenvolvimento. Então, a nova DIT é a forma como o mundo está dividido. Nessa imagem aqui, deixa eu grifar para vocês aqui. Nessa imagem aqui, vocês estão vendo, é o planeta Terra. Aí tem uma metade para cá e outra metade para cá. Ou seja, mostrando que o mundo está dividido, né? E eles como se estivessem fazendo um acordo. Como se fossem os países que são os detentores de capitais, que são mais ricos, vamos colocar assim, e outros que apenas mandam matéria-prima para esses países. Então, a divisão internacional do trabalho é a forma como o mundo está dividido conforme o que se produz, conforme a sua produção econômica, certo? Então, qualquer dúvida, só me chamar. Beijos, beijos.